sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, o Pai, em espírito e verdade. O Pai procura pessoas que adorem deste modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queridos irmãos, as irmãs acabaram de cantar o hino que fala sobre adoração, algumas frases, palavras, e nos nossos cânticos pentecostais ou não, falamos muito sobre adoração, adorar a Deus. A gente diz: vou à igreja, ou ao templo, ou à casa do Pai para adorar. Vou adorar a Deus com hino de louvor, adorar a Deus com os dízimos e oferta, adorar a Deus com a minha vida, adorar a Deus com meus lábios. Então a gente usa bastante essas expressões de adorar. E adorar é mais do que a gente vir à igreja, ou a gente contribuir, ou a gente dobrar o joelho para orar. Adorar é falar com Deus, dirigir palavra para Deus, e o que a gente cantar for dirigido para Deus, a oferta que a gente oferecer ser para Deus, e ao vir ao lugar de adoração, viermos com a intenção de nos apresentarmos a Deus. Mas isso não pode ser algo mecânico, simplesmente um ato físico, que assim também podemos fazer por meio de atitudes e decisões, mas precisa vir de dentro de nós, com a intenção e o propósito de saber que nós estamos diante de um Deus majestoso, de um Deus grandioso, que não estamos diante de um presidente da república, apesar de merecer algumas reverências sociais. Não estamos diante de um policial, de um delegado, apesar de batermos continência dependendo da situação. Nós estamos diante do Criador dos céus e da terra, aquele que está presente em todos os lugares, aonde quer que estejamos. Nós cristãos não marcamos encontro com Deus. Deus não marca encontro com seus filhos. Por quê? Para marcar encontro tem que existir ausência. Mas o nosso Deus, nós não marcamos encontro com Ele, porque Ele está presente em todos os lugares. O povo de Israel entendia que tinha um lugar específico de adoração em Jerusalém, o samaritano no monte. E Jesus disse: olha, vai chegar uma hora, e essa hora já chegou, que o Pai procura os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, independente do lugar e com a disposição correta. Porque dá glória a Deus, ou aleluia, como a gente fala, ou da oferta, ou vir à igreja, a gente pode fazer isso e Deus não receber como adoração. Agora, quando a gente chega diante de Deus, e como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, para a gente apresentar nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Isso não está dizendo da igreja, do templo, de algum lugar, mas aonde a gente estiver, entender, Ele está comigo aqui, está comigo na minha casa, está comigo enquanto eu piloto, pedalo, dirijo, no trabalho, na aflição, na angústia, na alegria, na tristeza. Onde eu estiver, eu posso adorar, porque eu sei que ali o Senhor também está comigo.
E às vezes a gente vem à igreja e não sente nada porque a gente vem, mas não adora. Às vezes a gente contribui com oferta, mas com a vontade de colocar de volta no bolso, porque a gente faz isso, mas não faz adorando. Porque às vezes a gente tem tanta preguiça, às vezes tendo tempo, oportunidade de vir à igreja, condições, e às vezes a gente fica empatado com qualquer coisa, porque não estamos com decisão de adorar. Mas quando nós podemos e estamos com disposição de nos reunirmos, como diz o apóstolo Paulo, também pensando na edificação da igreja, Paulo fala assim: olha, quando vocês reunir, tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Uma vida com propósito. Nos reunimos nessa noite para adorar o Senhor. Mas como diz aqui, certamente, como sempre fala o nosso pastor, vai para casa adorando, amanhece o dia adorando, vai se alimentar adorando, volta para casa depois do trabalho adorando, na luta vai adorando. Por quê? Porque Ele está lá onde você estiver. Adore em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Quem aqui gosta de cantar aqui na igreja? Quem aqui gosta de cantar na igreja? A questão é, se a gente gosta de cantar aqui, mas não canta fora daqui, não somos verdadeiros adoradores. Eu só canto quando vou na igreja. Então não adoro em espírito e verdade. Você precisa de um lugar. Eu só adoro a Deus se eu estiver na minha igreja. Quando eu estou na igreja dos outros, quando eu estou em casa, no trabalho, na rua, em algum lugar, eu não consigo. Mas o verdadeiro adorador, que adora em espírito e verdade, ele não depende de um lugar, de circunstância. Ele diz assim, ainda que falte todas as coisas, contudo eu me alegrarei no Senhor. Jesus chegou até a dizer assim o seguinte: olha, quando disserem todo o mal contra vós por minha causa, salte de alegria. Bem-aventurados sois quando falarem todo o mal contra vós. E quando isso acontecer, adore a Deus, exultai-vos no Senhor, porque Ele está conosco. Aquele que é digno de ser adorado está conosco em todo tempo. Sabia disso? Ele estava com você. Ele veio e chegou com você, mas Ele continua com aquele que na sua casa ficou, porque Ele é um Deus onipresente. Você pode até cantar: quando cheguei aqui o Senhor já estava, porque não é errado, porque Ele já estava mesmo, e chegou junto com você, e ficou com alguém lá na sua casa. Então quando você chegou aqui, se você principalmente chegou atrasado, quando você chegou aqui, o Senhor já estava, mas Ele também chegou com você, e ficou lá na casa com alguém que não pode vir à igreja, porque Deus é Espírito.